Ben, e até hoje sinto como se aquele dia tivesse arrancado algo de mim que jamais vai voltar. Eu morava em uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, cercada por montanhas e rios tortuosos, e tinha a rotina comum de todo jovem: escola, ajudar meu pai na roça e passar a tarde com meus amigos no quintal ou na beira do rio. Mas naquela semana, algo mudou. Era fim de tarde, aquele calor pesado de verão que grudava na pele e fazia o ar cheirar a terra seca e capim queimado. Eu estava voltando do sítio do meu vizinho, atravessando o pasto que levava até minha casa, quando percebi algo estranho. Um cheiro doce e forte, quase enjoativo. Vinha de uma trilha que eu nunca tinha notado antes, coberta por árvores baixas e arbustos retorcidos. Curioso, decidi seguir o cheiro, pensando ser alguma fruta caída ou talvez mel de abelha. Mas quanto mais eu avançava, mais o ar parecia pesado, quase sufocante, e o som da minha própria respiração ecoava nas folhas secas do chão. A trilha se abriu para uma clareira pequena, e no centro havia uma fogueira apagada, com cinzas ainda fumegando. Ao redor havia círculos desenhados com pedras e pequenos bonecos feitos de palha, folhas e barro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Parecia um ritual, mas não havia ninguém ali. Então ouvi o primeiro som, um sussurro quase inaudível, como se as árvores estivessem falando, chamando meu nome. Tentei recuar, Ben, mas algo me segurava. Um vento frio subiu pelo meu corpo, carregando um cheiro doce e penetrante, e comecei a ouvir risadas infantis, misturadas com lamentos distantes, ecoando por toda a clareira. As sombras das árvores pareciam se mover sozinhas, contorcendo-se em formas quase humanas. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos, e cada passo parecia afundar no chão úmido e frio. Foi então que eu vi. Uma figura pequena, encapuzada, de aparência indefinida, emergiu da escuridão. Não tinha rosto, apenas um buraco negro onde deveriam estar olhos, nariz e boca. Ela se moveu com uma lentidão deliberada, aproximando-se de mim, enquanto os sussurros e risadas aumentavam, preenchendo minha cabeça como um zumbido ensurdecedor. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Tentei me mover, mas era como se a própria terra estivesse segurando minhas pernas. A figura apontou para o círculo de pedras e murmurou algo em uma língua que eu não compreendia, mas entendia instintivamente que era um comando, uma ordem. Meu corpo obedecia contra minha vontade, caminhando até o centro do círculo. As cinzas da fogueira começaram a se levantar, formando pequenas chamas azuis que dançavam no ar sem tocar o chão, iluminando os bonecos de palha que agora pareciam me observar, seus rostos torcidos em expressões de dor e alegria ao mesmo tempo. Ben, foi ali que eu percebi que algo antigo, algo muito velho, estava me estudando, me medindo, como se minha vida estivesse prestes a ser tomada ou marcada para sempre. Tentei me afastar, mas um calor intenso subiu do círculo, queimando minha pele sem deixar marcas visíveis. A figura encapuzada se aproximou mais e senti uma pressão em minha cabeça, como se meus pensamentos estivessem sendo puxados, lidos, consumidos. O medo era absoluto, quase físico, e comecei a ouvir vozes dentro de mim, sussurrando lembranças que eu nem sabia que tinha, revelando segredos que nunca contei a ninguém. Quando finalmente consegui abrir os olhos, estava sozinho, deitado no chão da clareira. O cheiro doce havia desaparecido, substituído por um odor de enxofre e terra molhada. Olhei para as pedras, os bonecos e a fogueira, mas tudo estava como se nunca tivesse existido. Apenas a trilha ainda se abria à minha frente, levando de volta ao pasto. Corri, Ben, corri até minha casa sem nunca olhar para trás. Mas desde aquele dia nada foi igual. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis, mas aterrorizantes. À noite, escutava passos e risadas do lado de fora da minha casa, embora não houvesse ninguém. O vento trazia sussurros, nomes sendo chamados, e sombras passavam rapidamente pelos cantos do meu quarto. Cada vez que fechava os olhos, eu via a figura encapuzada na clareira, sempre observando, sempre esperando. Tentei falar com minha família, meus amigos, mas ninguém acreditava.
Achavam que eu estava inventando, que minha mente estava pregando peças. Mas, Ben, você sabe que não é mentira. Porque às vezes, quando eu caminho sozinho pelo quintal ou pelo pasto, sinto um toque frio, como dedos invisíveis passando por mim. E o cheiro doce volta, mais intenso, mais penetrante, me lembrando daquela noite na clareira. Uma noite, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e voltei para a trilha. Mas ao me aproximar da clareira, algo mudou. As árvores pareciam se inclinar sobre mim, formando uma barreira. As vozes estavam mais fortes, mais claras, e pude ouvir palavras: "Você pertence a nós." Meu corpo tremeu e senti uma dor aguda na cabeça, como se estivesse sendo perfurado por inúmeras agulhas invisíveis. A lanterna caiu, iluminando o círculo de pedras, e agora os bonecos estavam vivos, contorcendo-se, sussurrando em coro, chamando meu nome. Corri novamente, Ben, mas percebi que não havia saída. A clareira se expandia infinitamente à minha frente, e cada passo que eu dava parecia me levar mais para dentro, nunca de volta. Senti mãos invisíveis me tocar, segurar, puxar, e vi sombras humanas surgindo entre as árvores, cada uma delas olhando diretamente para mim, sem piscar. E no centro, a figura encapuzada me esperava, imóvel, silenciosa, mas profundamente presente. Quando acordei, estava deitado na beira do rio, exausto e ferido, sem entender como tinha chegado ali. O sol estava nascendo e tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. A sensação de estar sendo observado, de ser seguido, não me abandonou. E, Ben, o mais assustador é que cada vez que volto à cidade, ouço sussurros ao vento ou vejo sombras entre as árvores, me lembrando que aquela noite não acabou, que eu fui marcado para sempre. Agora, Ben, eu vivo com medo constante. Medo de dormir, medo de caminhar sozinho, medo de que a figura encapuzada ou seus seguidores apareçam a qualquer momento. Eu sinto que algo dentro de mim mudou, algo que não posso explicar, algo que me conecta àquela clareira, àquela força antiga e terrível que habita nosso mundo silencioso e invisível. Isso aconteceu comigo, Ben, e eu ainda sinto o peso dessa lembrança como se fosse ontem. Eu sempre gostei de lugares isolados, então aceitei trabalhar por alguns meses numa fazenda antiga no interior do Maranhão. A casa ficava no alto de uma colina, cercada por matas densas e rios pequenos que serpenteavam pelo vale. No começo, tudo parecia perfeito, o ar puro, o silêncio que só era quebrado pelo canto distante dos pássaros, o cheiro de terra úmida depois da chuva. Mas eu devia ter percebido que havia algo errado na forma como a natureza parecia se mover ao redor da casa, como se me observasse. Minha rotina era simples: cuidar da horta, alimentar os animais e, à noite, registrar no diário pequenas anotações sobre o trabalho. Na primeira semana, nada de anormal aconteceu. Apenas o vento soprando de forma estranha entre as árvores e sombras que se moviam nas franjas da mata, mas que eu atribuía à minha imaginação. Foi numa segunda-feira chuvosa que tudo começou de verdade. Eu estava no galpão consertando uma cerca quando ouvi passos sobre a madeira velha. Assustado, olhei para trás, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado apertou meu peito. Na noite seguinte, ouvi algo batendo na porta da cozinha. Pensei que fosse algum animal, mas o barulho era cadenciado, quase humano. Quando fui abrir, nada estava lá. Apenas uma poça de água da chuva refletindo a lua que surgia entre as nuvens. No entanto, havia pegadas pequenas na lama que iam da porta até o quintal, mas nenhuma delas saía da propriedade. Aquilo me deixou inquieto. Comecei a perceber que à noite havia vozes sussurrando entre as árvores. Palavras que eu não conseguia compreender, mas que causavam um desconforto profundo, um frio que me atravessava o corpo. Com o passar dos dias, os sinais ficaram mais claros. Eu sentia que algo ou alguém me acompanhava, especialmente quando eu ia até a mata para cortar lenha. Os galhos, quebrando sozinhos,
sombras que surgiam por instantes entre as árvores e desapareciam, e o cheiro de flores murchas, misturado com terra molhada, que sempre vinha antes de algum acontecimento estranho. Uma noite, enquanto caminhava pela trilha que levava ao rio, vi uma figura parada entre as árvores. Era pequena, parecia uma criança, mas seus olhos brilhavam em um vermelho intenso e penetrante. Quando tentei falar, a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A partir daí, comecei a ouvir sussurros dentro de casa, mesmo quando estava sozinho. Palavras incompreensíveis, mas carregadas de intenção, e às vezes uma risada baixa, rouca, que parecia vir do chão. Uma noite, acordei com o som de passos no meu quarto. O ar estava pesado, úmido, e um cheiro de mofo e algo queimado me fez engasgar. Olhei para o canto do quarto e vi a mesma figura da mata, flutuando alguns centímetros acima do chão, imóvel. Seus olhos vermelhos refletiam a luz da lua, e por um instante, eu jurei ouvir minha própria respiração ecoando dentro de sua mente. Na manhã seguinte, encontrei símbolos riscados na porta da cozinha, feitos com um pó que cheirava a ferro queimado. As formas lembravam crianças, mas distorcidas, alongadas de um jeito que fazia meus olhos arderem ao tentar focar. Comecei a ter pesadelos com aquelas figuras, sempre me perseguindo por trilhas que conhecia, mas que se estendiam infinitamente, como se a floresta tivesse uma vida própria. Quando acordava, o cheiro de ferro e flores murchas ainda estava no ar, e pequenas pegadas, impossíveis de identificar, apareciam no chão da casa. O ápice do terror veio numa noite sem lua. O vento uivava entre as árvores, e o som de galhos quebrando chegava até minha janela como batidas desesperadas. Eu estava sentado na sala, tentando me convencer de que tudo era minha mente pregando peças, quando ouvi uma voz clara dentro da minha cabeça. Você veio sozinho. O ar ficou gelado, pesado, e senti mãos invisíveis me segurando pelos ombros. As velas que acendi tremiam sozinhas, e uma luz vermelha surgiu na mata, iluminando figuras que se aproximavam da casa lentamente. Cada passo reverberando na terra úmida. Corri para trancar a porta da frente, mas as figuras já estavam dentro. Crianças, ou algo que se parecia com elas, com olhos vermelhos e pele pálida, flutuando alguns centímetros acima do chão, cercavam-me. O cheiro de ferro e flores murchas era sufocante. Uma delas se aproximou, tocou minha testa e, de repente, minhas memórias começaram a se embaralhar, misturando passado e presente com imagens de trilhas infinitas, rios que secavam e árvores que se fechavam sobre mim. O mundo parecia dobrar-se sobre si mesmo, e eu sentia que minha própria identidade estava sendo consumida. Na manhã seguinte, acordei na beira do rio, sozinho. A casa estava em silêncio, e as pegadas, que antes eram pequenas e impossíveis de identificar, haviam desaparecido. Mas algo estava diferente. Meus pensamentos não eram mais apenas meus. Eu sentia a presença constante, como se estivesse sendo observado a cada instante, até quando me afastava da fazenda. A memória do que aconteceu na noite sem lua vinha em flashes, e eu sabia que não poderia escapar totalmente. Hoje, Ben, eu moro na cidade, longe da fazenda, mas a sensação de ser seguido nunca me abandonou. Ouço sussurros quando estou sozinho, vejo sombras em locais conhecidos e às vezes sinto uma mão fria tocar meu ombro quando não há ninguém por perto. Sei que aquelas figuras ainda estão lá, escondidas nas matas, nas sombras, esperando que eu me afaste novamente para me levar de volta ao lugar onde o tempo e o espaço não têm sentido. Não há explicações fáceis, Ben, e não há consolo. O que aconteceu naquela fazenda é algo que carrego comigo, invisível, mas sempre presente. Cada passo que dou, cada noite que passa, é apenas uma contagem silenciosa para o momento em que as crianças de olhos vermelhos voltarão para me buscar, e eu não terei para onde fugir. Ben, e mesmo agora, meses depois, sinto o arrepio subir pela espinha só de lembrar.
Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas o que aconteceu naquele verão, no interior do Pará, mudou tudo. Eu tinha ido visitar meu tio na pequena comunidade ribeirinha onde ele morava. A casa dele era simples, de madeira, às margens de um igarapé, cercada por uma mata densa que parecia engolir qualquer raio de luz do sol. A primeira noite foi tranquila. O canto das corujas e o barulho da água pareciam um lamento antigo que embalava meu sono. Mas algo ali não estava certo. No segundo dia, enquanto caminhava pela margem do igarapé, notei algo estranho. Pequenas pegadas, muito pequenas, indo e voltando entre as árvores e o rio, como se alguém estivesse me observando. Pensei ser algum menino da vila, mas não havia ninguém por ali. O cheiro de terra molhada e folhas podres me enchia as narinas, e o ar estava pesado, úmido, com um perfume de podridão que eu não conseguia identificar. Aos poucos, as noites começaram a mudar. Primeiro, eram sussurros quase imperceptíveis, vindos da mata. Depois, eram gritos abafados, que pareciam humanos, mas ao mesmo tempo distorcidos, como se a própria floresta estivesse gemendo. Tentei ignorar, mas meu corpo reagia sozinho. Suor frio, coração acelerado, sensação de que alguém me seguia mesmo quando eu estava sozinho. Uma noite, acordei com o som de passos sobre o telhado da casa. Meu tio disse para não me preocupar, que eram apenas os macacos ou algum bicho grande andando nas árvores. Mas o barulho era diferente, mais ritmado, consciente. E junto veio um cheiro intenso de fumaça, mas não havia fogo. O cheiro ficava impregnado na madeira, na minha roupa, e eu sentia como se algo estivesse prestes a entrar na casa. No terceiro dia, fui explorar uma trilha que levava mais fundo à floresta. A luz do sol penetrava aos poucos pelo dossel, mas havia sombras que não combinavam com as árvores. Senti olhos sobre mim, Ben, olhos invisíveis, penetrantes. E então ouvi a risada, uma risada aguda, quase infantil, mas cheia de malícia. Segui o som e encontrei uma clareira com símbolos riscados na terra. Círculos estranhos, linhas que lembravam veias, e no centro, uma pequena figura de barro, com olhos feitos de sementes negras. Algo dentro de mim gelou. Meu tio percebeu minha apreensão, mas evitava falar sobre aquilo. À noite, ele começou a rezar alto, sozinho na sala de estar. Eu sentava na varanda, tentando ouvir o som da floresta, mas tudo que ouvia era o sussurro crescendo e o vento que parecia carregar palavras que eu não compreendia. A cada dia, os sussurros ficavam mais claros, mais ameaçadores. Havia vozes chamando meu nome, Ben, repetidas, insistentes. Na quarta noite, acordei com uma sensação de estar flutuando. Olhei para o teto e vi sombras dançando, se contorcendo de maneira antinatural. Meu tio gritava algo incompreensível em voz alta, mas a voz vinha de fora da floresta. Saí correndo e a mata parecia viva. Galhos se mexiam sozinhos, folhas cortavam meu rosto e um cheiro de putrefação me seguia. No meio do caos, uma figura surgiu. Alta, delgada, envolta em uma névoa escura com olhos brilhantes que perfuravam minha alma. Tentei correr, mas meus pés não respondiam. A sensação de estar preso entre o chão e o ar me dominou. No desespero, gritei pelo meu tio, mas ninguém respondeu. A figura começou a se aproximar e eu percebi que não era humana. Suas mãos eram longas, finas, e seus dedos terminavam em pontas afiadas como garras. Cada passo que ela dava fazia a terra tremer, Ben, e seu cheiro, um misto de podridão e ferro, me fez vomitar. Quando estava a poucos metros de mim, senti um frio extremo, como se meu sangue tivesse congelado. O que aconteceu depois é confuso. Lembro apenas de gritar, sentir mãos invisíveis me segurando e de repente estar dentro da casa, trêmulo, sem saber como cheguei lá. Meu tio estava em pé, olhando para a porta, imóvel, com os olhos vidrados. Ele não disse nada, apenas me entregou uma faca enferrujada e fez um gesto para eu não sair. A floresta, do lado de fora, estava silenciosa como nunca, mas eu sentia a presença, sempre presente, sempre observando.
Nos dias seguintes, a sensação de perseguição continuou. Eu via sombras nas árvores, ouvia risadas que se transformavam em gritos, e à noite meu quarto cheirava a barro queimado e ferro. Comecei a sonhar com a figura. Ela me cercava, me puxava para a floresta, sussurrando palavras antigas que eu não compreendia, mas que me enchiam de medo. Cada vez que eu acordava, sentia marcas na pele, arranhões finos e profundos, como se alguém tivesse passado as unhas pelo meu corpo durante o sono. No último dia da minha estadia, meu tio me contou sobre a lenda da região, uma entidade chamada Mapinguari, ou às vezes, na fala dos mais velhos, a mãe da floresta. Diziam que ela protegia a mata, punindo aqueles que não respeitavam seu território. Mas havia histórias também de enganos, de pessoas sendo levadas por engano, confundidas com intrusos, mesmo aqueles que vinham só para visitar. Meu tio me alertou. Eu precisava sair antes do anoitecer, senão a floresta não me deixaria partir. Quando tentei embarcar no barco que nos levaria de volta à cidade, senti a presença novamente. A névoa se adensou e uma sombra colossal bloqueava o caminho. O vento trazia os sussurros, Ben, vozes que misturavam o meu nome ao dele, ao dela, palavras que não deviam ser pronunciadas. Meu coração disparou e algo dentro de mim me impulsionou a remar desesperadamente. A água parecia mais pesada e cada remo era um esforço sobre-humano. Ao olhar para trás, a sombra avançava, deslizando sobre as águas, silenciosa e terrível. Consegui chegar à margem e correr pela estrada de terra, sem olhar para trás. O cheiro de mato queimado e barro persistia, como se a floresta tivesse se impregnado em minhas roupas e na minha pele. Quando finalmente cheguei a uma estrada asfaltada, senti que algo havia mudado dentro de mim. Eu não conseguia mais ouvir os sons normais da cidade sem que a presença da floresta me acompanhasse. Ben, até hoje eu sinto a sombra me seguindo. Às vezes, em meio a árvores urbanas ou em corredores estreitos, ouço os sussurros novamente. Não sei se é paranoia, se é lembrança ou se a entidade realmente me marcou. Mas sei que onde quer que eu vá, aquela presença da floresta, aquela névoa, aquele cheiro de barro e ferro, nunca me abandona. Isso aconteceu comigo, Ben. E juro que nunca mais coloquei os pés perto daquela mata. Mas às vezes, à noite, quando fecho os olhos, ainda posso ouvir a risada dela, ecoando na minha mente, me lembrando de que nunca realmente saí dali. Bem, eu ainda não consigo explicar direito. Sei que tudo começou numa sexta-feira à noite, quando aceitei trabalhar como caseiro em uma pequena pousada afastada, lá nas serras de Minas. A pousada ficava numa estrada de terra que cortava um vale estreito, cercado de morros cobertos de mata fechada. O dono dizia que era só para passar o fim de semana, cuidar do lugar, ligar o aquecimento e garantir que nada fosse roubado. Eu achei tranquilo, quase um retiro, mas aquilo se transformou no pesadelo mais intenso da minha vida. Cheguei ao anoitecer. O céu estava tingido de vermelho e roxo, o vento trazia cheiro de chuva e terra molhada. A pousada era antiga, de madeira escura e janelas estreitas, e mesmo com a luz fraca do poste na frente, senti um arrepio ao atravessar o portão enferrujado. O cheiro de madeira úmida misturada com mofo dominava o ar, e um silêncio estranho se espalhava pelo terreno. Apenas o farfalhar das árvores e o chilrear distante de algum pássaro quebravam o vácuo. No começo, tudo parecia normal. Arrumei os quartos, liguei as luzes e me preparei para uma noite tranquila. Mas por volta da meia-noite, comecei a ouvir passos no corredor do segundo andar onde eu estava. Pensei que algum hóspede tivesse chegado sem avisar, mas quando subi, não havia ninguém. Só o ranger das tábuas sob meus pés e o cheiro forte de terra molhada invadindo o corredor. Naquela mesma noite, enquanto caminhava pelo quintal para checar o gerador, ouvi um sussurro. Não conseguia entender as palavras, mas parecia um chamado. Olhei ao redor e vi uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores.
Corri de volta para dentro, mas a sensação de estar sendo observado não me largava. Um arrepio percorreu minha espinha e percebi que a temperatura caiu abruptamente, mesmo sendo verão. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Cada vez que eu caminhava pelos corredores, parecia ouvir passos me seguindo, portas se fechando sozinhas, sussurros baixos que pareciam repetir meu nome. O cheiro de terra molhada se intensificava dentro da pousada e uma sensação de mal-estar me acompanhava, como se algo estivesse ali, respirando comigo, observando cada movimento. Uma noite, decidi investigar o sótão. O dono havia me dito que ninguém subia lá, que era apenas armazenamento de móveis antigos e tralhas. Subi com uma lanterna e o que encontrei me congelou. No canto mais escuro do sótão, vi uma figura encapuzada, parada, imóvel, com o rosto coberto por sombras. Quando tentei me aproximar, senti o ar se comprimir e um cheiro insuportável de podre e ferro me atingiu. A figura desapareceu num instante, mas deixou para trás marcas no chão, como se tivesse sido arrastada, e um sussurro que parecia rir de mim, ecoando em todas as paredes do sótão. A partir daí, tudo se intensificou. Objetos começaram a se mover sozinhos. Janelas batiam sem vento e eu tinha a sensação constante de que alguém ou algo me seguia, mesmo quando estava sozinho no terreno. Cada noite era pior que a anterior. Em uma madrugada, acordei com a sensação de que alguém estava sentado na beira da minha cama. Olhei, mas não havia nada. No entanto, senti mãos frias tocando meus ombros e um murmúrio próximo ao meu ouvido, indecifrável, mas carregado de ameaça. O ponto crítico aconteceu na terceira noite. Um temporal começou e o vento uivava como se a própria montanha estivesse chorando. Eu estava trancado na cozinha, tentando me acalmar, quando ouvi passos pesados no andar de cima, seguido de arranhões na madeira do chão. Subi devagar, com a lanterna tremendo na minha mão. No corredor, as paredes estavam cobertas de símbolos riscados com algo que parecia sangue seco. Um odor metálico dominava o ar. No final do corredor, vi várias figuras pequenas, pálidas, com olhos negros e profundos me encarando. Elas flutuavam levemente acima do chão, em silêncio, mas a sensação de maldade era esmagadora. Um vento gelado passou pelo corredor e todas as figuras desapareceram de repente. Mas o que me deixou em pânico foi ouvir, logo atrás de mim, a risada de uma criança, profunda, distorcida, que parecia vir do próprio chão. Corri para a porta de saída, mas o corredor parecia se estender infinitamente, como se a pousada tivesse dobrado sobre si mesma. O chão rangia, os símbolos nas paredes pareciam se mover, e o cheiro de ferro e podridão me sufocava. Quando finalmente consegui sair para o quintal, a chuva tinha parado, mas a sensação de que algo me observava continuava. Olhei para trás e vi a figura encapuzada novamente, parada na escada do sótão, me encarando com olhos que pareciam buracos negros. Antes que pudesse reagir, senti um puxão forte no meu corpo, como se mãos invisíveis me segurassem e tentassem me arrastar de volta para dentro. Gritei e de repente tudo cessou. Eu estava sozinho, caído na lama do quintal, sem ninguém à vista. Na manhã seguinte, quando o dono chegou, a pousada parecia normal. Nenhuma marca, nenhum cheiro estranho, nenhum sinal das figuras. Ele apenas sorriu e disse que a natureza antiga do prédio às vezes pregava peças, que ninguém nunca se feriu. Mas eu sabia a verdade, Ben. Eu vi coisas que não podem ser explicadas, senti presenças que ainda me seguem. Até hoje, quando escuto o vento uivando entre árvores ou o rangido de portas antigas, meu corpo congela e os sussurros voltam. Cada vez mais próximos, cada vez mais claros. Nunca mais consegui trabalhar em lugar algum sozinho. Evito estradas de terra à noite. Evito prédios antigos. Qualquer espaço que possa carregar aquela energia. Mas eu sei que aquilo não ficou para trás. Sinto que me acompanha, invisível, esperando um momento de fraqueza para me puxar de volta. Bem,
Escrever isso é minha única forma de manter algum controle. Mas a verdade é que não existe controle. Aquilo que vi nas serras de Minas não é deste mundo. E tenho certeza de que nunca me deixará em paz. Isso aconteceu comigo, Ben, e ainda sinto cada detalhe como se estivesse acontecendo agora. Eu morava em uma cidade pequena do interior do Ceará, onde as ruas de terra vermelha brilham sob o sol escaldante e o cheiro da caatinga se mistura com fumaça de fogueira. A rotina era simples. Trabalho na pequena mercearia do meu tio, volto para casa no fim da tarde, tomo banho, janto e durmo. Nada de extraordinário. Até aquela noite. Tudo começou com um som. Eu estava fechando a mercearia. Era quase meia-noite e o vento trazia o farfalhar das folhas secas. De repente ouvi passos, leves, como se alguém andasse atrás de mim pelo caminho de terra que levava à minha casa. Olhei para trás, mas a rua estava deserta, Ben. Apenas a sombra das árvores dançando à luz da lua. A princípio pensei ser apenas algum animal, talvez um cachorro, mas o som era diferente, humano demais. Cada passo parecia seguir o ritmo dos meus próprios, e quando eu parava também. Quando cheguei em casa, trancando o portão, senti algo estranho, um cheiro doce, enjoativo, como flores murchas, misturadas com carne podre. Entrei rapidamente e fechei todas as janelas, mas o cheiro permanecia insistente. Durante o sono, sonhos estranhos me perseguiam. Corredores intermináveis, portas que se abriam sozinhas, sussurros em línguas que não entendia. E sempre, no final do sonho, aquela figura me observava, escondida nas sombras, imóvel, esperando. No dia seguinte, tentei racionalizar. Talvez fosse apenas estresse, excesso de trabalho, imaginação. Mas quando saí para caminhar no quintal, percebi que pegadas úmidas se estendiam da porta dos fundos até a sombra das árvores, como se alguém tivesse passado ali durante a noite. Não havia ninguém, Ben, nenhuma presença visível, apenas as pegadas que desapareciam no nada na terra seca da Caatinga. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sensação de ser observado tornou-se constante. Nos dias seguintes, coisas pequenas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar sozinhos. As lâmpadas piscavam sem motivo e à noite o som de passos e sussurros voltava, agora dentro da casa. Uma noite, ao tentar dormir, ouvi meu próprio nome sendo sussurrado de forma insistente. Sentei-me na cama, coração acelerado, e percebi sombras se movendo nos cantos do quarto. Não havia ninguém, Ben, mas a sensação de estar cercado, observado, era esmagadora. Uma semana depois, decidi investigar. Peguei uma lanterna e fui até o quintal à noite, seguindo o caminho das pegadas que apareciam misteriosamente. A lua estava encoberta por nuvens, e o vento carregava o cheiro doce e podre que eu já conhecia. À medida que avançava, senti o chão tremer levemente, e as árvores pareciam se inclinar para mim, como se tentassem impedir minha passagem. Foi quando a vi, uma figura pequena vestida com trapos sujos, flutuando alguns centímetros acima do chão, com olhos que refletiam a luz da lanterna como buracos negros. A voz dela ecoou em minha mente: Ben, você nos viu. Agora somos parte de você. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Cada passo que eu dava em direção à figura parecia me afundar em areia movediça. O chão se tornava instável e a figura flutuava mais próxima, silenciosa, observando cada movimento meu. O cheiro intenso a envolvia, invadindo minha boca, meu nariz, me fazendo engasgar. Tentei correr, mas senti mãos invisíveis agarrando meus tornozelos, puxando-me de volta. Naquele momento, a realidade parecia se dobrar. O quintal tornou-se infinito, os limites da casa desapareceram, e as vozes sussurravam em coro, línguas antigas entoando algo que parecia uma maldição. A figura se aproximou, revelando o rosto agora parcialmente visível. Pele pálida, olhos fundos e sem brilho, boca curvada em um sorriso que não pertencia a nenhum humano. Tentei fugir,
mas a casa parecia ter se transformado em um labirinto. Corredores se alongando, portas abrindo para paredes de sombra. O clímax aconteceu quando finalmente alcancei o que parecia a porta da frente, tentando trancar atrás de mim. A figura apareceu no hall, imóvel, e a voz soou novamente, audível desta vez. Você entrou em nosso mundo, Ben. Não há retorno. Tentei gritar, socar, empurrar, mas não havia forças. Senti algo entrar em mim, como se estivesse sendo marcado, possuído de forma silenciosa, permanente. Meu próprio reflexo no espelho mostrou olhos diferentes, vazios, como se parte de mim tivesse desaparecido. Desde então, Ben, nada é normal. Cada sombra me observa, cada vento traz sussurros, e o cheiro doce e podre se tornou parte da minha rotina, indiferente ao tempo, à chuva ou ao sol. Às vezes vejo a figura do quintal parada do outro lado da rua, imóvel, como se estivesse esperando que eu faça qualquer movimento. Tento manter minha rotina, tento ignorar os sinais, mas sei que não posso. Aquela noite não acabou, e uma parte de mim pertence a ela agora. Eu sei, Ben, que um dia talvez vou desaparecer, ou ser levado para aquele mesmo quintal, sem chance de retorno. Só restará quem ouvir essa história, percebendo que certas curiosidades têm um preço impossível de pagar. Isso aconteceu comigo, Ben, e nunca mais voltei a ser o mesmo. O mundo que eu conhecia acabou naquela noite. E hoje cada passo que dou é acompanhado por olhos invisíveis. Cada respiração carregada por sussurros que prometem que minha liberdade foi apenas uma ilusão. A figura Ben ainda me espera. Isso aconteceu comigo, Ben. E ainda sinto como se cada palavra que eu disser pudesse trazer tudo de volta. Morava em uma cidade pequena do interior, onde a noite caía cedo e as ruas ficavam silenciosas demais. Meu trabalho era simples, ajudar meu pai na pequena mercearia que ele tinha, no centro do bairro. Era rotina, nada de extraordinário. Até aquela sexta-feira, a tarde estava abafada. O cheiro de terra molhada após a chuva, misturado com o aroma das frutas na banca do mercado. Lembro de ouvir o canto distante de um sabiá, enquanto o vento levantava poeira e folhas secas. Minha mãe tinha saído cedo e meu pai estava no depósito, organizando caixas. Resolvi fechar a porta do estoque quando algo me chamou a atenção. Uma criança parada do outro lado da rua, olhando fixamente para mim. Ela estava sozinha, encharcada pela chuva, cabelos grudados no rosto e uma expressão que não se encaixava em qualquer medo ou tristeza que eu conhecia. Naquele instante, Ben, algo em mim estremeceu. Não era só medo, era uma sensação de déjà vu, como se eu a tivesse visto antes, mas não podia lembrar de onde. Decidi atravessar a rua, chamar a criança, mas quando cheguei perto, ela havia sumido. O chão estava molhado, mas nenhum rastro de pegadas. Apenas a sensação de que algo me observava. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos sinais. Brinquedos fora do lugar, passos no corredor da loja quando eu estava sozinho, sussurros leves que desapareciam assim que eu tentava ouvir melhor. Meu pai dizia que era coisa da minha imaginação, que o calor e o cansaço estavam me pregando peças. Mas, Ben, você sabe, eu não conseguia ignorar. Uma noite, decidi ir mais fundo. Peguei uma lanterna e caminhei pelas ruas da cidade, seguindo o mesmo caminho que eu tinha visto a criança. A lua cheia mal iluminava a estrada de terra e o cheiro da chuva passada se misturava ao da madeira molhada das cercas. Foi então que ouvi o som de uma risada infantil, fraca, quase imperceptível, mas carregada de um eco estranho, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Segui o som até uma pequena clareira nos fundos de um terreno abandonado. O silêncio era absoluto e mesmo assim eu podia ouvir meu próprio coração batendo cada vez mais rápido. E lá estava ela novamente. A criança, mas agora seus olhos eram completamente negros, refletindo a luz da minha lanterna de maneira sobrenatural. O medo me paralisou.
Tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Ela apenas me observava imóvel, como se estivesse esperando algo. A partir daquela noite, Ben, não consegui mais dormir direito. Sempre que fechava os olhos, via aquela criança nos cantos do quarto, às vezes olhando pela janela, às vezes parada na porta. As sombras da casa se tornaram mais densas, e eu podia jurar que sentia mãos geladas roçando meu braço. Comecei a perder a noção do tempo. Os dias e noites se misturavam, e a sensação de que algo invisível caminhava atrás de mim se tornou constante. Então, uma semana depois, encontrei um velho diário escondido em uma das prateleiras do depósito da mercearia. Pertencia ao antigo dono da loja, que tinha falecido anos antes. Folheando suas páginas amareladas, encontrei relatos de avistamentos semelhantes. Crianças com olhos negros, risadas nas noites de chuva, desaparecimentos inexplicáveis. Ele mencionava uma lenda local, que crianças perdidas na tempestade podiam ser marcadas por espíritos que se alimentam do medo humano, permanecendo em lugares de rotina até encontrar alguém vulnerável. A partir desse momento, Ben, percebi que eu estava marcado. Não era apenas uma assombração comum. Era algo que se alimentava da minha atenção, do meu medo. Tentei me afastar, dormir fora, até mesmo mudar de bairro, mas sempre que o vento soprava pelo telhado ou a chuva caía pesada, eu a via em todos os lugares, silenciosa e intensa, os olhos negros fixos em mim. Uma noite, Ben, aconteceu o que mais temia. Estava em casa sozinho quando ouvi passos no corredor. Segurei a respiração, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o rangido da madeira velha. Mas então uma risada baixa infantil ecoou pelo quarto. Minha lanterna caiu das mãos e apagou, e no escuro absoluto eu senti a presença dela encostando no meu ombro. Gritei, mas a voz não saiu. A sensação era de ser puxado, empurrado, misturado com o cheiro de terra molhada e o som da chuva que caía lá fora. E então percebi, não era apenas a criança, mas outras figuras emergiam da escuridão, silhuetas que não eram humanas, circulando em torno de mim, cada vez mais próximas. Meu corpo cedia, mas minha mente tentava resistir. Na manhã seguinte, acordei caído no chão, coberto de arranhões que não conseguia explicar. Meu pai entrou no quarto e gritou meu nome, mas a expressão dele era de preocupação e medo genuíno, como se tivesse visto algo que eu não podia contar. Depois daquela manhã em que acordei com arranhões, minha vida começou a se fragmentar de um jeito que eu não imaginava. As pessoas ao meu redor começaram a perceber mudanças, mas não sabiam explicar. Minha mãe dizia que eu estava mais quieto, sempre cabisbaixo, e meu pai evitava me olhar nos olhos, como se pressentisse algo que eu não podia nomear. Nos dias que se seguiram, Ben, percebi que a presença não se limitava à minha casa. Cada vez que eu saía, sentia uma espécie de sombra me seguindo. Uma vez, no caminho até a mercearia, ouvi passos iguais aos meus na calçada vazia, mas quando olhei para trás, não havia ninguém. No mercado, caixas caíam sozinhas, como se empurradas por mãos invisíveis. Uma sensação constante de ser observado tomou conta de mim, até nos momentos mais banais do dia. Certa noite, já exausto, decidi enfrentar o que quer que fosse. Peguei uma lanterna e caminhei até a clareira onde tinha visto a criança pela primeira vez. A chuva tinha voltado, fina e constante, e a terra molhada grudava nos meus sapatos. Bem, quando cheguei lá, a vi novamente. Os olhos negros, imóveis, mas agora cercada por sombras que se contorciam e sussurravam. Não consegui identificar rostos, apenas formas, e um frio intenso tomou meu corpo. Ela deu um passo à frente e percebi que seu olhar não estava mais fixo só em mim. Parecia examinar o mundo ao redor, como se buscasse algo além de mim. Tentei recuar, mas senti meu corpo pesado, quase paralisado. A lanterna caiu no chão. E no reflexo do metal, vi algo que me fez perder o fôlego. Várias crianças, ou pelo menos suas sombras, pareciam emergir da terra molhada, todas com olhos negros como os dela. Ben, nunca vou esquecer aquele momento.
O vento trouxe vozes indistintas, risadas quebradas, gritos abafados que pareciam vir de muito longe e de dentro de mim ao mesmo tempo. Cada vez que eu tentava gritar, algo puxava minha garganta, até que finalmente consegui correr, tropeçando na lama, sentindo aquelas presenças ao meu redor, sempre mais perto. No dia seguinte, acordei no quarto da minha mãe, sem lembrança de como tinha chegado lá. Ela chorava, Ben, mas não de tristeza, de medo. Disse que me encontrou deitado no chão, murmurando palavras que não entendia, olhos arregalados e vidrados em algo que eu não podia ver. Foi quando percebi que eu não estava sozinho. E nunca mais estaria. As semanas seguintes foram uma espiral de pavor. As figuras começaram a aparecer não só à noite. Em casa, na mercearia, até na rua. Pessoas que passavam ao meu lado sentiam calafrios, olhavam para mim com estranheza. Bem, eu tentei explicar, mas ninguém acreditava. Só eu via, só eu sentia. Até que uma noite, ouvi o que parecia ser um chamado vindo de dentro da minha própria mente. A voz da criança, sussurrando meu nome, misturada às outras vozes. Decidi buscar ajuda espiritual. Uma benzedeira da cidade vizinha me recebeu. Ela olhou para mim e disse: "Você carregou o olhar daquelas que não descansam. Elas veem além do véu e você abriu a porta sem perceber." Ben, ela fez rezas, queimou ervas, acendeu velas, mas no fundo eu sabia que não havia como fugir. Aquela presença não podia ser afastada. Ela tinha me marcado e eu me tornei parte do que eu mais temia. Na última sexta-feira, Ben, tudo chegou ao ponto de ruptura. Estava sozinho em casa, tentando escrever para me distrair, quando ouvi novamente a risada. Desta vez mais alta, mais próxima. Senti mãos frias tocando meus ombros, braços invisíveis me empurrando contra o chão. Vi as sombras dançarem nas paredes e pela primeira vez percebi que havia um padrão. Elas se moviam em círculos, cercando-me, e cada vez que eu tentava fugir, voltavam. Quando pensei que não poderia resistir, a criança se aproximou mais próxima do que nunca. Seus olhos negros refletiam algo que eu não consegui compreender completamente. Tentei gritar, mas meu corpo não respondia. A escuridão parecia engolir tudo, e eu senti um peso imenso, como se estivesse sendo puxado para dentro da própria sombra. A manhã seguinte me encontrou exausto, caído no chão, sem lembrança clara de como sobrevivi à noite. A benzedeira me disse que talvez eu tivesse conseguido escapar. Por enquanto. Mas, Ben, eu sei que não posso ignorar. Elas estão comigo sempre. E sei que em algum momento não haverá mais por enquanto. Até hoje, cada dia é uma batalha silenciosa. Cada passo fora de casa é sentido por aqueles olhos negros. Cada sombra se move de maneira suspeita. Cada risada infantil ecoa em cantos onde ninguém mais está. Bem, isso aconteceu comigo e não consigo escapar. Não sei se algum dia vou conseguir. Mas precisava contar a você, porque de alguma forma, falar sobre isso me mantém um fio de humanidade. Ben, ainda sinto o peso daquilo toda vez que fecho os olhos. Eu morava em um vilarejo pequeno, escondido entre morros e matas fechadas no interior de Minas Gerais. A vida lá era tranquila, quase monótona, exceto pelos sons que vinham da floresta à noite, uivos distantes, galhos quebrando, ventos que pareciam sussurrar nomes. Eu trabalhava como eletricista e naquela época, algumas casas ainda tinham geradores antigos que precisavam de manutenção. Era um trabalho solitário, principalmente à noite, mas eu gostava do silêncio e da sensação de estar sozinho no mundo. Tudo começou numa terça-feira chuvosa. O céu carregado anunciava tempestade e eu estava voltando para casa depois de consertar o gerador de uma fazenda afastada. O caminho de terra estava enlameado e o cheiro da chuva, misturado à terra molhada, me acompanhava a cada passo do carro. Quando passei pelo trecho mais escuro da estrada, percebi algo estranho, uma figura parada no meio do caminho, completamente imóvel.
Primeiro pensei que fosse algum trabalhador, mas estava vestida com roupas velhas, rasgadas, como se tivessem sido enterradas na lama há muito tempo. Meu instinto gritou para eu desviar, mas por algum motivo, meu pé pareceu ficar colado ao acelerador. Conforme me aproximava, a figura começou a se mover, mas de um jeito estranho, desengonçado, quase flutuando sobre o chão. O coração disparou e o rádio do carro começou a chiar com interferência, como se alguém estivesse tentando falar comigo através da frequência. Foi quando ouvi um sussurro, Ben, quase indistinto. Você veio até mim. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O medo apertou meu peito e eu desviei rapidamente para o acostamento, liguei os faróis altos, mas a figura tinha desaparecido. Continuei o caminho, mas algo estava errado. O ar ficou mais frio, úmido e um cheiro de podridão começou a me incomodar. Parecia vir do meio da mata, uma mistura de terra molhada, carne podre e algo mais indescritível. Decidi encurtar caminho por uma trilha que conhecia, mas o carro começou a falhar e as luzes internas piscavam, deixando o ambiente intermitentemente iluminado. Foi aí que ouvi passos atrás do carro, leves, arrastados, mas perfeitamente sincronizados com o meu próprio ritmo. Saí do carro para verificar, segurando a lanterna, e Ben, o que vi, me congelou. A mesma figura, agora bem mais próxima, sem rosto definido, apenas um vulto escuro com sombras que pareciam se contorcer. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, como se o ar tivesse se tornado sólido, apertando meus pulmões. A figura estendeu um braço alongado e, sem pensar, corri de volta para o carro, girei a chave, mas o motor não pegava. A chuva começou a cair com força e cada gota parecia ecoar como gritos distantes, aumentando o meu desespero. Finalmente, o carro funcionou e eu acelerei sem olhar para trás, sentindo que a presença me seguia mesmo entre as árvores e a neblina. Cheguei em casa ensopado, Ben, tremendo, e fechei todas as portas e janelas, mas a sensação não desapareceu. A noite caiu pesada e os sussurros começaram baixos, insistentes, como se estivessem dentro da minha própria cabeça. Palavras desconexas, nomes, datas e um pedido que não compreendia. Fique comigo. Nos dias seguintes, percebi que não era apenas uma visão. Pequenos sinais começaram a aparecer. Objetos da casa mudavam de lugar. Sombras se contorciam nos cantos e o vento trazia sussurros que ninguém mais ouvia. Uma noite acordei e encontrei marcas de mãos molhadas nas paredes, mesmo sem chuva. Em outra, Ben, a luz da cozinha acendeu sozinha, revelando pegadas que levavam até o meu quarto, mas desapareciam no caminho. Comecei a sentir que a presença estava se fortalecendo, crescendo, ocupando não apenas a casa, mas meus pensamentos, meus sonhos. Tentei me afastar, visitar cidades vizinhas, mas a sensação de ser observado me seguia. Vi vultos nos espelhos, sombras movendo-se na minha visão periférica e Ben, o mais perturbador. Senti uma respiração atrás de mim, mesmo quando estava sozinho no quarto. O ar ficou pesado, úmido, com cheiro de terra molhada e decomposição. A cada noite, os sussurros se tornavam mais claros, pedindo algo que eu não sabia dar. A figura começou a aparecer em meus sonhos, flutuando entre árvores retorcidas, com um rosto que mudava constantemente, às vezes humano, às vezes animal, sempre me encarando. Uma noite, Ben, não aguentei mais. Saí para a estrada pensando em caminhar até o vilarejo vizinho, na esperança de que a distância me protegesse. Mas a figura apareceu novamente, dessa vez no meio da chuva, imóvel, os olhos vazios, fixos em mim. A chuva parecia congelar no ar cada gota parada, formando um véu ao redor da presença. O medo me paralisou, e então percebi que não estava sozinho. Sombras começaram a emergir das árvores, contornos distorcidos, alongados, como se a floresta estivesse viva, respirando. Corri, Ben, corri sem destino, tentando escapar, mas a floresta parecia se estender infinitamente. Cada passo me levava de volta ao mesmo ponto, e a figura estava sempre lá,
esperando, imóvel, invadindo meus pensamentos. Senti mãos invisíveis me tocar, segurar, puxar, e o frio intenso atravessou minha pele, penetrando nos ossos. Gritei, mas o som era engolido pelo vento, pelos sussurros que agora falavam simultaneamente, como uma multidão invisível, carregada de ódio e tristeza. No clímax, eu caí de joelhos, exausto, a chuva me cortando como lâminas finas. A figura se aproximou e percebi que havia algo humano nela. Um rosto desfigurado, olhos profundos, chorosos e um sorriso que não era humano, mas sim um rasgo, uma fenda na realidade. Senti minha mente se fragmentar, cada pensamento sendo sugado, cada lembrança sendo corroída pelo vazio. A floresta inteira parecia se inclinar sobre mim, os ventos formando vozes, choros, gritos, até que tudo se misturou num único momento de terror absoluto. Quando acordei, estava deitado no meio da estrada, ensopado e sem memória de como cheguei lá. O sol nascia entre as árvores, iluminando a chuva que agora caía suavemente. Mas o cheiro persistia, Ben, e as sombras, mesmo sob a luz do dia, pareciam se mover. Desde então, cada vez que fecho os olhos, a presença volta. Cada sombra, cada sussurro, cada reflexo me lembra que não há fuga. E a pior parte? Bem, sinto que de alguma forma eu a trouxe para a minha vida. Hoje, escrevendo isso, eu sei que nunca estarei seguro. A figura está lá fora, na mata, no vento, em qualquer canto que eu tente ignorar. E bem, eu precisava que alguém ouvisse, porque talvez ouvir seja a única forma de não enlouquecer completamente. Eu não sei se isso tem fim, mas sei que minha vida nunca mais será como antes. E então, bem, se algum dia você estiver sozinho, voltando por estradas desertas, sentindo a chuva e o cheiro da terra molhada, preste atenção. Ouça os sussurros, observe as sombras. Alguns lugares não são feitos para seres humanos e algumas presenças não devem ser provocadas. Eu aprendi da pior forma e agora não há retorno. Bem, eu nunca contei isso para ninguém, mas preciso que você escute com atenção. Porque de verdade eu sinto que se eu guardar isso só para mim, eu vou acabar enlouquecendo. Tudo aconteceu no ano passado, quando aceitei um trabalho temporário em uma pequena cidade do interior de Minas. Eu sou engenheiro civil e fui contratado para supervisionar uma obra de restauração em uma capela antiga, daquelas que parecem esquecidas pelo tempo, cercadas de mato e histórias que ninguém gosta de repetir em voz alta. No começo, achei que seria só mais um serviço daqueles chatos, cheios de burocracia, mas que pagam bem. A capela ficava afastada do centro, no alto de um morro. O caminho até lá era de terra, estreito, cercado de eucaliptos que faziam o vento assobiar quando passava. O cheiro do lugar era sempre o mesmo: poeira, madeira úmida e o doce enjoativo das flores que brotavam no cemitério ao lado. Sim, havia um cemitério pequeno, antigo, quase todo tomado por mato. Eu tentava ignorar, mas não dava para esquecer que ele estava ali, colado à capela. No primeiro dia de visita, o pedreiro mais velho da equipe, seu Ademar, me puxou de lado. Ele falou baixo, com os olhos fixos no chão: "Doutor, não fique aqui depois que escurece. Essa capela não gosta de companhia de noite." Eu ri, pensei que fosse só superstição de gente simples. Mas ele não riu. Só repetiu: "Não fique." A obra seguiu. Durante o dia, tudo parecia normal. O sol entrava pelas frestas das janelas quebradas, iluminava o pó suspenso no ar, e o barulho das ferramentas abafava qualquer sensação estranha. Mas quando a tarde caía, o clima mudava. O vento ficava mais frio e parecia que a mata inteira se aproximava, como se quisesse engolir a capela. Uma tarde, precisei ficar até mais tarde revisando umas anotações. Os pedreiros foram embora, só restou o silêncio. Eu estava sentado no banco da frente, desenhando no caderno, quando ouvi um som metálico. Era como se uma corrente arrastasse no chão, vindo dos fundos. Pensei que fosse algum material esquecido, mas quando fui conferir não tinha nada.
Só o corredor estreito e escuro, com cheiro de mofo e de vela apagada. Naquela noite, sonhei que estava dentro da capela. Mas as paredes estavam cobertas de símbolos riscados, marcas profundas, como se alguém tivesse arranhado a madeira com unhas ou faca. Havia vozes em latim. Eu não sei latim, Ben, mas no sonho eu entendia cada palavra, como se me chamassem pelo nome. Acordei com a sensação de que alguém estava encostado no pé da cama. Os dias seguintes foram piores. Sempre ao anoitecer, eu começava a sentir um peso no peito. As correntes voltaram a soar, sempre arrastando, às vezes perto, às vezes longe. Ninguém mais ouvia. Os pedreiros riam quando eu comentava. Mas seu Ademar não. Ele só dizia, já te avisei. Uma tarde, quase escurecendo, precisei medir a parte de trás da capela, perto do cemitério. O ar estava gelado e o cheiro de terra molhada era forte, mesmo sem chuva. Foi então que vi algo entre as cruzes tortas, uma figura parada, de costas, alta, magra, vestida com um tecido escuro como batina antiga. Pensei que fosse alguém do vilarejo, mas quando pisquei, a figura não estava mais lá. Naquela noite, decidi ficar dentro da capela para provar a mim mesmo que tudo não passava de sugestão da minha cabeça. Levei uma lanterna, um pouco de café e fiquei sentado perto do altar. O vento passava pelas frestas e eu conseguia ouvir o rangido da madeira velha. Até que, de repente, o ar ficou parado. Nenhuma folha mexia, nenhum som lá fora. Só dentro, Ben, só dentro. A corrente começou. Agora eu ouvia nitidamente vindo do corredor dos fundos. Iluminei com a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pelo escuro. O som se aproximava cada vez mais alto. Eu tremia, mas não consegui me mover. Foi então que vi. Do fundo do corredor surgiu uma sombra alta, arrastando algo pesado no chão. Não tinha rosto, não tinha forma clara. Era como fumaça densa, mas sólida. E o barulho da corrente vinha dela, como se fosse parte de seu corpo. O assobio do vento parou. O mundo parou. Só havia aquele som metálico e o cheiro insuportável de vela queimada, misturada à carne podre. A figura parou diante do altar. Não tinha olhos, mas eu sabia que me olhava. Senti minha mente ser invadida, como se alguém empurrasse lembranças que não eram minhas. Imagens de gente ajoelhada, rezando em desespero, gritos abafados, velas apagando uma a uma. Eu não suportei. Corri. Quando atravessei a porta da capela, ouvi atrás de mim um grito seco que não parecia humano. Desci o morro tropeçando, suado com as pernas fracas. Passei a noite trancado na pousada, sem coragem de acender a luz. No outro dia, tentei fingir normalidade, mas meu corpo não reagia. Tive febre, pesadelos, e em todos eles a sombra me esperava, arrastando a corrente. Até que não aguentei mais e pedi para sair da obra. O engenheiro-chefe me liberou sem questionar, como se já soubesse que isso aconteceria. Eu nunca mais voltei lá, mas desde então, em alguns lugares silenciosos, quando o vento para de repente, eu ouço o arrastar da corrente. Fraco, distante, mas inconfundível. Como se aquilo tivesse me marcado. Como se tivesse me escolhido. É isso que eu precisava te contar, Ben. Porque às vezes eu sinto que, da próxima vez que eu ouvir a corrente, ela não vai estar distante. Vai estar atrás de mim. E eu não sei se vou conseguir correr outra vez.